nos preparar para fazer a nossa prece inicial, pedir a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, que esteja aqui conosco, que nos envolva com essa energia de amor, de muita amorosidade, de muita paz, que nossas mentes, nossos corações estejam abertos para a reflexão que será feita aqui, que envolva também o nosso irmão Jorge Eduardo, o inspire para que as tuas palavras possam nos tocar significativamente. E assim, com esse sentimento de paz, de amorosidade e de muita alegria por esse momento, de estarmos aqui reunidos nessa casa, prontos para aprender mais um pouco, aproveitando desse momento de aprendizagem, mas também de muito amor, pedimos então a espiritualidade da nossa casa e ao Mestre Jesus para iniciarmos a nossa doutrinária de hoje. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Então, aí agora eu vou ligar isso aqui. Aqui. Pronto. Tá ligadinho? Hein? Tá funcionando, né? Tá. Aqui. Esse, né? Pode falar disso. Boa noite a todos. Vamos dar uma boa noite assim, com a alegria de quem tomou café. Boa noite a todos. Gente, é muito alegria estar aqui neste momento, visitando ou revisitando essa casa, na qual também já trabalhei por algum período. E hoje nós vamos falar um pouco do convite à saúde, né? É a saúde. E também dar uma boa noite às pessoas que estão assistindo via as redes sociais. Sejam bem-vindos todos que estão em casa. E dar um feliz ano novo, porque estou chegando agora, o ano está começando, né? Um feliz ano novo, porque eu acredito que nós fizemos tantas promessas, tantos planos para o ano de 2024, e nesses planos acredito que nós planejamos, dentro do aspecto da saúde, como lidar e enfrentar a saúde no dia a dia, né? Então, Joana vai nos falando a respeito desse tema, de que a saúde, na verdade, ela deriva de vários outros fatores, e que nós estamos buscando a cura através de medicamentos, injeções, comprimidos, e ele vai nos alertando que, na verdade, são paliativos, e que as doenças que ocorrem conosco derivados normalmente do fator interior. É ele convidando, Joana nos convidando a uma transformação, a uma reforma íntima. Vai ter como... Eu vou passar... Já está? Então, ela vai nos convidando a uma reflexão. Não está indo, né? A uma reflexão para que a gente observe que o grande problema do ser, na verdade, não está no fator externo, mas sim no fator interior. Então ela vai dizendo que nós adoecemos porque nós alimentamos sentimentos negativos, como o ódio, o rancor, né, a maledicência. Então isso vai nos adoecendo, porque ao invés de nós estarmos nos depurando, buscando internamente rever pontos positivos, nós estamos vivendo a vida do outro. A maledicência é viver a vida do outro.
é se preocupar com situações que não nos competem, e muitas das vezes isso nos leva ao adoecimento, porque nós recebemos, por conta disso, várias influências de espíritos que sintonizam conosco nesse patamar, e aí ele vai nos cercando. A gente que trabalha na casa espírita, as pessoas que assistem palestra diariamente, elas são orientadas a se vigiar, orai e vigiai, para que a gente não caia em tentações. E uma das tentações é viver o mundo que nós estamos vivendo e aderindo principalmente a situações que nos levam e nos causam sofrimentos. Então, convite à saúde, ela nos convida à mudança, deixar os velhos hábitos e rever hábitos que vão nos dar segurança interna para que a gente viva uma vida mais saudável do ponto de vista espiritual. Porque eu sei que muitos de nós hoje querem uma vida saudável e vai para as academias, né? Vai malhar, vai andar, mas o adoecimento é do ponto de vista espiritual. Quando o espírito adoece ou quando o corpo adoece, já por conta do adoecimento do espírito. Então, nesse livro, Convite à Saúde, ela vai nos trazer o capítulo 8º, e versículo 2 e 3 de Mateus, né? Então ela diz, Senhor, ela vai falar da cura da lepra, de um cidadão que buscou Jesus. Então diz, Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse, quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Está em Mateus. Quando Jesus fez as diversas curas, ele sempre alertava aquela pessoa que obteve aquele resultado de que vai e não pequeis mais. Era uma orientação que Jesus nos dava. Naquela época que nós estávamos adoecidos, vai e não pequeis mais, porque situação pior poderá ocorrer. Então, hoje nós estamos participando de estudos na casa espírita, ou seja, qualquer segmento religioso. Nós estamos sendo alertados do que ocorre do ponto de vista espiritual quando saímos daqui despreparados. O quanto a gente está se suicidando. Mas eu me suicido lentamente, os suicídios lentos, que deriva dos maus pensamentos, do mau uso da alimentação, do abuso do sexo, da bebida, do cigarro. São coisas que parece que não está acontecendo ao nosso redor e nós vamos alimentando, né, situações como citadas agora e acha que isso não tem resultado. Então ele vai nos alertando, né? E então a gente vai encontrar fonte viva no livro escrito por Francisco Cândido Xavier, Fonte Viva, que eu fiz esse recorte aqui. Ele vai dizer que todas as criaturas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. O que ele quer dizer com isso? Nós queremos a cura relativa, porque se nós formos aderir à cura real, as nossas atitudes perante a vida se tornam diferentes. Nós vamos buscar trabalhar para que a gente não se permita adoecer do ponto de vista espiritual. E como é que acontecem as doenças do ponto de vista espiritual? Através da não aceitação de si mesmo. Quando nós não nos aceitamos como somos,
e não buscamos admitir que somos ainda dessa forma, a gente começa a adoecer. E sabe por que a gente adoece? Porque a gente entra no processo de negatividade. Muitos de nós, ainda, diante dessa perspectiva, se acha que não consegue o resultado porque é incapaz. Muitos de nós, eu não consigo resultado, eu não consigo emprego, porque eu sou assim e eu mereço. A gente vai se culpando, vai somatizando culpas que, na verdade, são justificativas para que a gente não enfrente a situação. Então, o processo da doença é a ausência da questão do não enfrentamento, ou seja, admitir que somos ainda, no quadro atual, imperfeitos. E precisamos remodificar ou remodelar as nossas atitudes enquanto espíritos encarnados. Ou a gente muda, ou o mundo muda a gente. Porque, de qualquer forma, ou vai ser pelo amor, ou vai ser pela dor. A gente sempre está ouvindo essa questão. Então, se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. É o paliativo. Tomou medicamento. Assim que acontece também quando nós chegamos na casa espírita adoecidos. Chegamos à casa buscando ajuda diante dos nossos processos, e quando nós tomamos pé de que estamos melhorando, nós caímos fora. Porque enfrentar os processos é muito difícil, precisa determinação. Para ter saúde, eu preciso cuidar da mente, do corpo e do espírito. Porque se eu cuido só de uma aparelhagem, com certeza eu não vou ter o êxito esperado. E então, ele vai nos dizer, o comprimido ajuda, fonte viva, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Do coração. Imaginem quantas pessoas têm adoecido exatamente porque tem um coração endurecido, cheio de rancor e de ódio. A gente vê os anúncios de pessoas cancerosas que adquiriram câncer, não sabe como. Quando vai fazer uma investigação, a origem desta doença, na verdade, foi muito rancor, muito ódio, ausência do perdão. Pessoas que dizem, eu não perdoo, ainda não despertaram para a realidade da vida. Enquanto a gente vai encontrar no Evangelho, capítulo 5, item 19, Santo Agostinho diz que a fé potencializa a cada um que queira investir e queira aceitar a essa realidade para enfrentar o seu desespero. Porque o desespero bate na nossa porta e precisamos estar fortalecidos. E quando nós estamos fortalecidos, adoecemos muito pouco, porque nós assumimos a responsabilidade de que eu posso. Eu sou capaz. Eu não dependo de A e de B, mas a luta é minha, e se a luta é minha, eu vou abraçar e vou chegar lá. É assim. Como é a luta material? Porque a gente está falando de um aspecto interior, do aspecto moral. O aspecto moral é de dentro para fora. Então, se é de dentro para fora, os únicos que podem solucionar é o indivíduo em si. Se ele não se atentar para isso, com certeza os dissabores serão inúmeros. A gente começa, na verdade, a enganar a nós mesmos. Então, o coração endurecido. Aí é que essa imagem, a cura que deseja, é que Jesus percorria toda a Galileia, e aqueles que tinham fé e acreditavam, chegavam até ele
e ele curava as enfermidades do povo. Mas ele curava entre aspas, porque a doença, se nós persistirmos na mesma rotina, na mesma ideia, na mesma malemolência, não investindo em si mesmo, com certeza ela retorna. Quantas pessoas adoecem constantemente? Tem um tal, depois da Covid, nós estamos verificando que as doenças são sucessivas. Tá todo mundo gripando e dizendo que é minha rinite, né? Eu estou com rinite. Ninguém assume que é a Covid, porque é a Covid mesmo. Não adianta a gente dizer que é rinite, é Covid, porque ela está vindo menos densa, ela está vindo mais leve. Então, quais são os cuidados que nós devemos ter? Primeiro, cuidar do corpo e da mente, né? O Evangelho nos convida. A Casa Espírita tem estudos específicos nos convidando a cuidar do corpo, da mente e do espírito. Porque o corpo, para ser revitalizado, ele precisa estar absorvido de energias bacanas, positivas, que dê a ele a sustentação moral de enfrentar. Então, é preciso que a gente estejamos atentos para essa questão. Aqui é o vídeo, vamos passar um videozinho que vocês vão entender. Vou tentar usar o microfone. Pronto. Esse videozinho é um relato de um médico. Vocês vão acompanhar. Enquanto ele ajeita, nós vamos conversando. Então esse vídeo, ele vai nos apontar o quanto uma pessoa, uma senhora, ele conta que uma senhora, ela foi ao médico e descobriu que ela estava com câncer. Será que... Está ouvindo bem? Está ouvindo? Melhorou. Quando foi estudar seu histórico,
Olha isso para uma máquina extraordinária. Fabrica o modelo de vida de seus pacientes pela forma como eles encaram a enfermidade. Amamos que optam pela terapia psicológica, porque creem na vida e desejam curar. São os que vivem mais. Amamos que simplesmente se entregam, não desejando curar. São os que perdem a batalha mais rapidamente. Isso é esse videozinho, esse vídeo é um convite ao despertar de cada um de nós, né? Porque fatos adversos que vão comprometer nossa saúde, porque nós abrigamos e damos um norte para que fatos contundentes de desespero se apossem. Essa senhora, por conta de um divórcio, porque a gente entende que ela amava o esposo, não queria que isso ocorresse, então ela queria desistir da vida, ela pediu a morte. Pensamento, você sabe que é energia e é poder, aquilo que eu penso vai chegar até mim. Então ela pediu, desistiu da vida, e por conta disso ela adoeceu, pegou um câncer, mas ela, quando descobriu, ela queria viver. Doutor, quais são as chances da minha vida, de viver? 10%? Aí ele disse, nenhuma possibilidade de 10%. 1%, ele disse, possivelmente 1%, então cuida de mim. Cuida de mim, porque eu quero viver. Então a existência, viver é muito legal, é muito bom. E a gente precisa viver bem, não é viver da forma que muitos de nós ainda vivem. É viver bem, viver comprometido e ter qualidade de vida. E a saúde exatamente é um dos pontos que vai nos sustentar e dar qualidade de vida para que a gente permaneça buscando êxito e sucesso em tudo quanto aquilo que nós buscarmos. E o Evangelho nos convida a essa vitalização, a essa força. E aí nós vamos ver aqui o que fala também Andrei Moreira. Ele tem esse livro, Cura e Autocura. Esse livro, quem já leu deve estar muito feliz, porque ele traz, e ele trouxe aqui um conceito da Organização Mundial de Saúde. A saúde, na definição da Organização Mundial, está definida como estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente ausências de doenças. A doença ela é natural, mas se a mente é sã, com certeza o corpo. Então ele trouxe esse conceito em 1949, né? E representa o ideal que todos nós perseguimos, mas que não conseguimos alcançar, porque não aprendemos ainda a cuidar do corpo, não aprendemos ainda a cuidar do espírito. E Jesus nos convida a termos esse cuidado. Quando cada ação da nossa vida, se a gente se associar a esses ensinamentos, nós vamos verificar que o poder está conosco. Porque ele admite que nós somos deuses, que nós temos a capacidade de fazer modificações como ele fez. Mas a nossa fé ainda é muito pequena. A fé de cada um de nós aqui é pequena. A gente conhece, tem conceitos, vai aprendendo, mas na prática em si, a gente não vive isso. É por isso que a repetição existe, para que a gente vá assimilando para pôr em prática todos esses ensinamentos. Nenhum de nós gostaria de ficar adoecido, mas nós adoecemos. Porque a nossa mente, nós mentalizamos a nossa própria doença.
Quando nós não estamos doentes, a gente até inventa uma doença. Como é que eu estou? Estou mais ou menos, né? Estou mais ou menos. Nunca a gente está bem. O nosso convite é para o negativismo. Que foi minha rinite, minha dor no fígado. A gente sempre é propriedade de dor, minha dor. Então a gente precisa rever essas posturas. E nada melhor do que estudando o Evangelho, nada melhor que estudando a codificação, para que a gente possa assegurar que nós somos donos de nós mesmos. E se assim somos, então a responsabilidade recai unicamente sobre as nossas atitudes. O que é que eu estou fazendo? A pergunta é: o que é que eu estou fazendo no sentido geral da minha vida? Eu vim aqui para dormir, para comer, para beber. Quais são os meus papéis do ponto de vista dentro da ótica do espírito encarnado? Quais são os meus papéis? Quais são os meus papéis, os meus cuidados que eu devo ter comigo? Porque tem 3 pontos que Jesus nos ensinou: amar a Deus sobre... Ninguém sabe? Amar a Deus sobre... Amar quem? E depois, amar... Como? Como assim mesmo? Como é que nós vamos amar o nosso próximo se a gente não se ama? A pergunta está aí. Como vamos amar? Se a gente não cuida bem de nós mesmos, como vamos nos capacitar para cuidar do outro? A gente não fala do cuidado apenas do acamado, mas do cuidado diário. E do cuidado que a gente deve ter dentro de um processo familiar. Como é que nós cuidamos dos nossos filhos, dos nossos maridos, da nossa esposa, daqueles que estão ali ao nosso redor? Com palavras de amor, de carinho, assegurando a ele a paz. Porque com um ambiente que não tem esse contexto, é um ambiente doente. É um ambiente onde aqueles que querem se apoderar das nossas mentes, porque a gente vai observar que, numa questão do livro dos Espíritos, a pergunta é: e os Espíritos influenciam na nossa vida? O que é que se responde? Sim, muito mais do que imaginamos. Nós somos marionetes? Para se permitir, é preciso exatamente a gente conhecer as razões que nos levam a caminhos divergentes do que Jesus nos ensina. Então, se eu ainda permaneço no egoísmo, na vaidade, no orgulho, na prepotência, com certeza eu vou gerar não só dores para aqueles que se encontram ao meu redor, como também, por consequência, para mim. Então o Evangelho vai nos convidando. E aqui, a cegueira maior, né? Ele vai trazer aqui, Bartimeu é o símbolo dos cegos espiritualmente em todos os tempos. Jericó é ainda um mundo moderno. Pede-se-lhe que cure e recusa-se a saúde que lhe oferece. São os mesmos cegos espirituais que têm Jesus e porque sem fé não o buscam. Ou quando ele chega, rejeitam-no. A gente tem buscado muito pouco Jesus. Muito pouco. Vamos supor que aqui seja o nosso amigo celular. Quantas horas a gente se dedica ao celular? Entre responder coisas obsoletas e coisas assim sérias. Praticamente, vamos dizer assim, 6 horas. Quantas horas nós passamos orando? E quando oramos era numa rapidez. Então a gente está se afastando de Jesus.
Existem casas espíritas que não se fala de Jesus. Fala de tudo menos de Jesus. Incrível, né? O mundo que a gente pede força, paz, mas a gente se distanciou. O que é que nos distancia de Jesus? A nossa falta de propósito em relação à vida, em relação aos seus ensinamentos. Então, é muito complexo a gente admitir que as fases dolorosas da nossa vida é porque nós o provocamos. Nós não admitimos isso, porque na verdade, apesar do convite à saúde, olha, nós faltam 345 dias, não é isso? Esse ano é de 29, né? Então faltam 345 dias para a gente planejar a nossa caminhada. Há tempo. Então amanhã, quem sabe, a gente chega em casa e, meu Deus, por que eu adoeço bastante? Por que eu sinto tanta dor de cabeça, que é o mal do momento, né? O que eu sinto tanta dor de cabeça? E a gente vai encontrar respostas. São sentimentos que a gente ainda não consegue expurgar, mas se trabalha. É a questão do Evangelho nos pedir que nos reformemos, que busquemos passo a passo, nos conhecer, nos aprimorar, para nos libertar exatamente desses dissabores internos. Às vezes a tristeza bate, a gente não sabe o que é. Às vezes nós estamos no canto, as lágrimas correm, a gente não sabe os porquês. Então precisamos nos conhecer. A proposta é essa, do autoconhecimento. À medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos dando aplicabilidade àquele conhecimento, e os processos modificativos que tanto nós esperamos, eles vão acontecendo. E onde é que a gente começa? Buscar e achareis. Sentado a gente não vai ter nenhum retorno. Buscar Evangelho no lar, porque o Evangelho no lar, ela dá uma prosperidade não só ao lar, mas a toda a vizinhança. A harmonia começa a prosperar, a saúde do lar começa a ser edificada. Precisamos, a gente fala assim, poxa, o Evangelho da saúde dá, porque é vivência. Viver com Cristo faz com que a gente permaneça na paz, no equilíbrio, porque a doença é um desequilíbrio, seja ele de qualquer natureza. Nos aponta que nós estamos em processo de desequilíbrio. Então, o convite é esse, buscar aquele que está próximo de nós. Jung, ele vai dizer que o homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento, expulsando. O ocidental procura suprimi-lo com remédios. Mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando, aprendendo isso com ele, Cristo. Quem mais sofreu? Não foi o Cristo? Mas ele sofreu por quê? Ele merecia? Estava no karma dele? Não. Ele veio no processo para nos... Como é que nós chamamos de Jesus, né? De mestre? Não é? O modelo? O livro dos Espíritos, que é o modelo, é Jesus. E por que esse modelo que a gente tanto fala e repete, a gente não procura copiar? Porque a gente copia tudo, menos o modelo Jesus. A gente copia aquele cantor que a gente gosta, aquela dança que é bacana, que é bom dançar, soltar o corpo, é legal. Nada de mal, não tem nenhuma crítica, não. Mas a gente aprende. Mas a gente não aprende a ser meigo, paciente, tolerante. Porque a intolerância é adoecedor. Quando nós somos intolerantes, estamos adoecendo e adoecendo quem está ao nosso redor. Então, o convite exatamente é para que a gente procure repensar. À medida em que nós vamos acionando os gatilhos necessários do aprendizado, nós vamos
na verdade, fazendo os efeitos modificativos em nós para o nosso próprio bem. Divino Pedagogo, nesse livro de Andrei também. Quando Bartimeu alcança Jesus, o Divino Pedagogo, conhecedor profundo da alma humana, questiona-lhe: que queres que te faça? Certamente que o Cristo enviado celeste sabia que tinha para oferecer, mas torna-se essencial a consciência do processo aquele que busca a cura. Né? Olha a consciência, eu vim buscar o quê? O que é que a gente veio buscar aqui hoje? Eu me pergunto, eu saí da minha casa, eu vim para o CETRAS, Centro Espírita Trabalhadores da Serra do Cristo. O que eu fui buscar? O que eu vou levar? São perguntas que a gente tem, e quando eu levo, o que é que eu faço do que eu levo? Nós temos um papel importante. Se eu vou num curso, eu vou para aprender alguma coisa. Se eu aprendi, o que é que eu vou fazer? Qual a aplicabilidade que eu vou dar? Então, a gente tem um papel importante hoje, nesta noite. E outras noites também. Poxa, eu estou levando alguma coisa. Eu trouxe a perspectiva de aprender. Tá? Estou com meus ouvidos abertos para ouvir. Mas eu estou levando alguma coisa. E se eu levo alguma coisa, eu tenho que dar função a ela. Tudo na vida tem uma função. Então, o que acontece? Querer e crer, o que no livro Jesus e Atualidade, Divaldo, através de Joana de Ângeles, ele vai trazer isso aqui para nós. Quando procurado pelos portadores de enfermidades, Jesus sempre os inquiria se realmente desejavam a saúde, ou criam que eles poderiam curar. Era fundamental a importância para o restabelecimento do enfermo. A sua segurança íntima sobre esses dois requisitos. Crer, querer e crer. Queremos? A pergunta é se eu acredito que eu vou ter a minha cura, mas não é a cura da enfermidade do corpo, da cura do espírito, renovação, trabalho em benefício do outro. A gente fala tanto em servir. A Casa Espírita é um laboratório. Aqui a gente aprende a servir, a gente procura sair para atender, né? E isso a gente vai multiplicando. Essa multiplicação, na verdade, a gente vai, que está aqui hoje, por exemplo, a gente multiplica onde? Em casa. Né? Olha, não é dizer assim, olha, eu vou multiplicar, você devia estar lá para estar ouvindo, não. Não é isso. Só ouve quem precisa. Dentro do nosso lar, a gente vai ter que mudar os papéis da tolerância, da amizade, da não agressividade, porque às vezes a gente imagina a agressividade do ponto de vista material, mas existe agressividade do ponto de vista psíquico, emocional. E a gente precisa saber como manusear toda essa questão. Repensar no momento que vai se dirigir ao outro, o que é que eu vou falar, como eu vou falar, para que isso não gere dores. E quando a gente gera a dor, a gente, por conseguinte, vai ter o retorno. Então Jesus nos diz: amai-vos como eu vos amei. E uma prova de um amor não é só beijinho no rosto, é atitude, isso é carinho. Né? A gente confunde o amor muito do ponto de vista corporal, mas tem um amor emocional. Um amor que eu desejo que o outro prospere, que ele esteja bem. E, acima de tudo, que a gente aprenda, como ele, a dialogar. Porque o lar é o grande laboratório. E se no lar a gente não consegue se relacionar, não consegue dialogar bem, com certeza nós vamos entrar numa fase de desequilíbrio e nada dá certo. Quando a gente pensar, poxa, por que não está dando certo? Porque estou desequilibrado. O meu lar eu não estou conseguindo manter erguido conforme Jesus nos ensina, dentro do patamar do equilíbrio, da luz. Acho que aqui sumiu, não foi? Até o microfone
precisa ser bem tratada, não é? Mas é legal, muito bacana isso aí. Então, querer e crer, eu quero e creio, eu vou lá e consigo resolver essas questões. É luta, nada é fácil. Isso aqui a gente está falando, eu vou mudar, não. É um trabalho, mas para quem quer resultado, tem que trabalhar. Trabalhar na busca incessante de se policiar, de se rever, de abrir as ideias do perdão, saber perdoar. A gente sabe que é difícil o perdão. O perdão são cicatrizes, ou as mágoas, as dores que alguém provoca em nós, deixam marcas. Até que a gente entenda esse processo, demora, mas se trabalha. Quem é que suporta uma traição de fácil agrado, né? Tem marcas horríveis. Então, mas como é que nós vamos fazer para perdoar aquele que nos traiu? Eu não estou falando de uma traição do âmbito sexual, não, de traição de amizade, aquela pessoa que você contou uma coisa, ela replicou, aquela pessoa que você deu uma confiança, ela não soube aproveitar. Essas são traições. Então a gente vê um mundo de várias atitudes que pessoas tão próximas de nós cometem, mas a gente vai fazer o quê? Deu a cicatriz. Como é que a gente cura isso? Como é que a gente vai? Através da oração. Oração, a gente se libera, vai liberando, vai nos confortando. E pouco a pouco a gente se aproxima e perdoa. Porque não é instante. Muitos de nós falam, já me pedi perdão. Não é só isso. O perdão, ele passa por um processo. E a gente vai entendendo e depois a gente vai cair e algum tempo depois vai dizer, poxa, eu fiquei rancoroso e não valeu a pena. Por quê? Porque eu criei dentro de mim cicatrizes e marcas que vão me adoecer. Porque o perdão liberta, é libertador. Eu não me vinculo mais àquele que me magoou. A gente vai aprendendo. Pode pedir algo assim, mas não verbalmente, pode ter uma coisa. Olha bem, o perdão, ele, se você não tiver condição, se nós não tivermos condição, ou o outro não permite, a gente pode pedir perdão mentalmente. Se um dia coincidir que a gente consiga encontrar e ele nos recepcione bem, a gente vai e diz, olha, eu errei, me perdoe. Agora, se ele não perdoar, a gente fez o nosso papel. Entendeu? A responsabilidade fica com o outro. É uma depuração que isso vai levar um tempo, mas é maturidade. Entendeu? A terapêutica... Estou chegando, né? A terapêutica espírita alcança do livro Transtornos Mentais. Ele vai nos dizer que a terapêutica espírita alcança o eu profundo, trabalha com as causas e não com os efeitos. É o que a gente está conversando aqui, né? A fim de que a cura seja completa e definitiva. É um processo moroso, complexo e não raro doloroso, isso porque significa o enfrentamento de si mesmo, o despertar de uma nova realidade que resgata o ser humano. Então, nós cada dia estamos enfrentando uma batalha. E é bacana que a gente saiba enfrentar. É muito bom que a gente enfrente, porque esse enfrentamento nos dá resistência de a gente ir em frente e dizer, poxa, eu posso. Eu não vou me abater. Olha o caso da senhora que passou no vídeo, ela se abateu por conta de uma separação, por conta de uma pessoa. Quantas vezes nós adoecemos com a opinião alheia? Alguém disse para um de nós, eu não gosto daquela pessoa. A gente ouve, não é? A gente se magoa, a gente adoece por conta de uma opinião. Não vamos ouvir aquilo que não é salutar. Se ela não gosta, é o processo dela. Isso não importa para a gente que está ouvindo. Entendeu? É o processo. Um dia ela vai despertar e vai ver que não teve causa que o motivasse para tanto.
mas são alfinetes que nós estamos recebendo. E precisamos estar maduros para enfrentar esse tipo de situação. Aqui do Consolador, é uma pergunta que foi feita, esse Consolador, no item 97. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham dessa pergunta? Se as enfermidades são de origem espiritual, aquilo que nós estamos falando, não é? É justa a aplicação dos medicamentos humanos à cirurgia? Vocês acham que é justo? Eu acho que o termo não é justo. Se pode cooperar, se pode ajudar. Porque o doente espiritual, muitas vezes, ele vai sentir o medicamento, do médico, um apoio psicológico. Bom. Eu acredito nisso. Tá. Como eu acredito também. O problema, uma doença pode ser trazidas de vidas passadas. E nessa vida, ainda não terá cura. Não, perfeito. Então, a ajuda de medicamento, o apoio, eu acho que ajuda muito, sim. Pronto, vamos ouvir aqui. Pode evoluir, né? Bom, ao que Emmanuel responde. O homem deve mobilizar todos os seus recursos ao seu alcance em favor do equilíbrio orgânico. Você falou aí. O homem tratará do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. O que a senhora falou, que doenças incuráveis, a gente tem com a oportunidade de refazer tudo aquilo que a gente, no passado, está trazendo, né? Às vezes a gente ouve falar assim, eu vim, estou cumprindo um carro, mas está na nossa mão reverter a situação. As oportunidades de reversão estão nas nossas mãos. A gente não vem fadado a ficar daquela forma. Você observe que tem pessoas, um videozinho, eu assisti um dia desse, o rapaz só tem essa parte, não tem os braços, não tem as pernas. Ele poderia ficar inerte, ele poderia ficar numa cama, né? Mas ele não, foi à luta e hoje desponta aí no mercado dando aulas, formando pessoas a se resgatar das suas enfermidades. Ele é um exemplo, é um modelo. Então, mesmo que a gente venha doente, a gente tem a oportunidade de fazer o efeito modificativo, porque está na força, está dentro de nós. É isso que Jesus nos diz, olha, você pode, e pode muito mais. Nós não confiamos em nós. É essa a questão. 2 minutos. Advertência. Quando a doença se instala no organismo, isso aqui é libertação e sofrimento. De Edivaldo Franco, ele vai nos trazer para nós, através de Joana de Ângeles. Quando a doença se instala no organismo, estamos diante de uma advertência que algo não se encontra bem. Seja no que se refere ao equilíbrio físico, emocional ou psíquico. Na raiz profunda, porém, das enfermidades, estava a necessidade de recomposição moral do espírito, aguardando o refazimento emocional, reajustamento interior. Hoje nós estamos vivendo uma questão moral muito profunda, que é a questão da ingratidão. É uma questão moral profunda, né? As pessoas estão tendo atitudes de ingratidão no seio familiar, com aquelas pessoas que estão próximas, com seus pais, com seus filhos. Mas esse é o momento para a gente refletir, por que é que nós estamos sendo ingratos? O que nos leva exatamente à ingratidão? É a não observação dos ensinos de Jesus. Quando nós estamos nesse nível de ingratidão, nós estamos passíveis exatamente de provocar dores e angústias. Tem filhos. Um dia desse eu conversando com uma pessoa, o pai infartou. E ele disse, eu vou orar para que ele desencarne.
Pô, vamos orar para que ele recomponha-se. Se for desencarnar, que seja da melhor forma. Mas a ingratidão de não querer cuidar daquela pessoa que naquele momento tanto precisa. Uma mãe morre pelo filho. Eu sempre ouvi a minha mãe dizer, olha, e todas as mães devem dizer isso. Uma mãe é para um filho, para 100 filhos, e um filho não é para uma mãe. Porque a mãe, ela é uma leoa. A mulher é uma leoa e cuida bem daqueles que tanto ama, tanto gosta. Então, por conta disso, ela enfrenta. É uma guerreira. A mulher, na verdade, é uma guerreira em si, sendo mãe ou não. Mas, quando a adversidade bate, as pessoas não têm a mesma proposta com aquelas ditas como mãe. Filhos agredindo mãe é ingratidão. Filhos dizendo palavras desconcertantes à sua mãe ou seus pais é ingratidão. Por conta de quê? Da vaidade, do orgulho ainda não trabalhado. Então a gente tem que observar que dentro de casa nós estamos adoecendo as pessoas. A gente tem que ter esse cuidado milimétrico para que a gente não seja o causador de dores profundas da alma em alguém. Eu vou finalizar, porque nosso tempo acaba, a paz do Espírito trazido por Adilto Pugliese no livro Nobres. Profissionais da saúde continuam procedendo como se fosse a doença que ataca as pessoas, em vez de compreenderem que é as pessoas que atraem as doenças. A paz do Espírito envia ao corpo uma mensagem de viva, ao passo que a depressão, o medo, a culpa, o conflito transmite uma mensagem morra. Então nós precisamos nos amparar, buscar essa paz interior, meditação, oração, porque a oração é revitalizante. Está com qualquer problema, senta um pouquinho, ora, e a gente consegue avançar. Então, nessa noite, nós falamos da saúde, da busca da saúde, e essa busca não é uma busca só de agora, é uma busca contínua, em todos os sentidos se falando. A saúde em casa, a saúde na rua, a saúde no trabalho, onde nós estivermos, mas é uma saúde do equilíbrio, que nada faça com que a gente saia da nossa realidade. Quando a gente aceita uma provocação, imagine, quando nós aceitamos uma provocação de A ou de B, a gente denota que nós estamos despreparados, desequilibrados. À medida que a gente mantém uma certa distância daquilo que vai soar gravemente, entre aspas, ao nosso redor, a gente serena. E no momento que a gente serena, a gente encontra uma paz. E a gente precisa saber orar no ônibus, no transporte, em casa, onde for. Chama Jesus porque Deus está dentro de nós. E a gente tem deixado Ele bem longe. Olha, Deus, vem cá, me ajude. Deus está aqui. Se a gente acionar, a gente encontra Deus dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, que a gente chegue em casa com muita amorosidade, abrace seus filhos, seus pais, suas esposas, seus maridos, quem for, dá um abraço legal, porque a vida, na verdade, pede muito amor. E a gente não vai encontrar amor fora dessa trilha chamada lar. A gente vai encontrar esse aparato, mesmo que a gente ainda não admita que a família é aquela que nós queríamos, mas é aquela que nós merecemos. Que Jesus nos abençoe e muita paz. Não vai comigo, né? Não, porque eu vou falar agora. Obrigada. Vamos agradecer ao companheiro Jorge,
por essas palavras, por essas reflexões de hoje. E eu fico pensando, Jorge, assim, na sabedoria também da escrita desse livro, que vai fazendo uma costura, né? Para a gente que está aqui, vai ouvindo as outras doutrinárias também, né? Como está relacionada? Convite à esperança, com o convite à ascensão, com o convite à saúde. Então, nada mais são do que convites para que a gente se reveja, se renove, se ressignifique, né? E ao mesmo tempo que a gente lembre que tudo isso precisa ser feito também trilhando esse caminho, palmilhando esse caminho ao lado do Mestre Jesus, né? Que nos dá toda essa sustentação para que a gente viva essa experiência aqui encarnados da forma mais leve, mas de fato aprendendo aquilo que ele veio nos ensinar há tanto tempo, que é o amor, né? Então vamos para o nosso segundo momento, pedir aos nossos médiuns passistas que estão aqui, que possam se colocar à disposição. Então faremos coletivamente, ok? Ah, não, a Cláudia está aqui, então individualmente. Então vamos nos colocar numa posição confortável, fazendo essa conexão com o plano espiritual, sentindo a leveza e a energia desse momento, nos permitindo nos encher de paz, de tranquilidade. Cada célula, cada fibra do nosso corpo físico, da nossa mente, do nosso perispírito, do nosso espírito, que possamos nos sentir plenos dessa energia amorosa que está sendo derramada aqui sobre nós. Recebamos essa chuva de bênçãos que nos fortalece, que nos energiza, que renova a nossa fé, a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa força de vontade, a nossa coragem para seguirmos adiante. E assim, pedimos ao Mestre Jesus que nos abençoe, agradecidos, com o coração cheio de alegria por esse momento de reflexão e de aprendizagem. Pedimos ao Mestre que abençoe a cada um aqui presente, encarnados e desencarnados, e que possamos seguir para os nossos lares com o coração também cheio de paz e possamos disseminar todo esse amor, toda essa luz por onde a gente passar. Que assim seja. Gratidão. Obrigada, viu? Gostei muito. E ficou bom pro início do ano, né? Ficou bom pro início do ano, porque